dentre tantas coisas, o nosso pastor David, ama as nações da terra, e eu acho que de todas elas ele ama mais o Brasil, desculpe os hispanos. E, e ele ama muito a gente por causa da visão e do amor desse pastor aos povos da terra. Ele entende que as nações que estão representadas aqui na nossa igreja precisam, devem, podem ter o seu culto no seu idioma para respirar um pouco da sua cultura. E por isso nós temos esse culto em português, para servir os brasileiros que estão aqui, para alcançar os brasileiros na nossa comunidade e através do Ministério Brasileiro engajá-los dentro da igreja como um todo. Então você é muito bem-vindo ao nosso culto em português. Nós temos algumas comunicações bem importantes. Primeiro, as alegrias. Nasceu o Luca, do Diogo e a Dani. Nasceu o Heitor, fala o nome dos pais. Ana Lu, da Ana Lu, e o papai não lembra, mas o importante é a mãe mesmo. Nasceu a Isabela, da Angélica e do Beto. Esse a gente lembra o nome, né? E nasceu, quem faltou? A Vitória. E agora não lembro o nome. Cadê? O papai e a mamãe estão aqui da Vitória? Não. Não. 4 nenéns. E um outro Luca, de Lorraine, que foi membro aqui da nossa igreja. Então 5 nenéns nasceram nessa semana. Eu não fui visitar nenhum. Normalmente Rafael e eu vamos ao hospital visitar os nenéns, nós fazemos questão de ir ao hospital, mas eu peguei uma gripona essa semana, tosse pra caramba, muita dor no peito, eu pensei, é melhor não visitar os nenéns, para não colocá-los em risco, então não deu para ir, mas nós vamos. Aí, uma leva de criança nascendo. Você sabe por que nasce muita criança aqui, né? Por causa do calor. Os pais dormem sem roupa, incentiva bastante a produção, não é? E essa é uma situação complicada. Mas a gente louva a Deus por essa criançada toda que vem vindo aí. É verdade, outro dia um dos pastores da minha igreja lá em Boston falou assim, eu queria pedir oração, porque eu e minha esposa estamos querendo um neném, estou orando para ela engravidar, e queria pedir oração. Aí chegou minha vez de pregar, eu falei assim, e ele é médico, esse pastor. Eu falei assim, pastor, doutor, o senhor sabe que eu não sou médico, nós vamos orar para sua mulher engravidar. Mas eu dou uma sugestão, pensa na possibilidade de dormir pelado com ela. Vai ser uma baita ajuda ao Espírito Santo, não é? E aí, não é que a mulher engravidou? E aí, quando a mulher engravidou, ele veio agradecer as orações e o conselho. Então, por favor, se você não tem compromisso de casamento, nem dorme junto, quanto mais pelado, né? Então, a gente louva a Deus por essa criançada toda que está chegando aqui. Louvado seja Deus pela vida deles e dos papais. Mas eu também queria fazer uma comunicação. A nossa irmã Rosa, a minha assistente aqui na igreja, assistente do Ministério Brasileiro, uma das suas irmãs está bastante enferma, já vem lutando há algum tempo com câncer, e tudo indica que ela está se despedindo entre hoje e amanhã. Então a Rosa está pegando o avião hoje à noite para ver se encontra a irmã. Não tem certeza se pode encontrá-la mais com vida, mas eu queria que a gente orasse. Alguns chegando para este mundo, alguns o Senhor levando de volta para casa. Então, os tempos de luta, tempo de dor, tempo de alegria. E eu não sei se você tem uma necessidade especial, mas se você tem, eu queria que você, num gesto de fé, levantasse uma das suas mãos, como quem diz, Deus está aqui, toma de minhas mãos e age em meu favor. Se você tem uma necessidade, é tempo de orar agora. Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos primeiro te louvar e te bendizer pela vida dos nenéns que chegaram, pelos papais, mamães de cada um deles. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o doador da vida. E na tua palavra também está escrito que o Senhor tem as chaves da morte, que o Senhor decide o momento de passarmos desta vida ao encontro do Senhor na eternidade. E nós queremos colocar, Deus, a Rosa, toda a família de Rosa e a irmã em especial que está agonizando nesses momentos. Pedimos que o Senhor a visite com graça, com manifestações do teu poder e realize a sua vontade. Se é de curá-la, cura de maneira extraordinária. Se é de levá-la à sua companhia na eternidade,
orienta, abençoa e consola os corações. E as mãos erguidas aqui, e a minha também está erguida, Deus, eu te peço, arranca de nossas mãos toda e qualquer necessidade, arranca todo e qualquer problema, derrama nas nossas mãos, no lugar, a tua bênção, a sua intervenção, o seu milagre, a manifestação do seu poder nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Gostei desse amém. Que joia. Agora, algumas comunicações. Você que é homem, se você está em dúvida, vem também, porque a gente resolve depois. Mas você que é homem, amanhã, às 7 horas aqui, nós vamos ter o encontro de homens. O segundo encontro de homens. Amanhã, 7 da noite, encontro de homens. Então, só para homem mesmo, mas se você meio assim, vem que a gente dá um jeito, você sai daqui convencido do negócio que é aqui, você vai ver. E aqui é muito bom, é um negócio assim de lapidar. A Bíblia Sagrada diz, assim como o ferro, com o ferro se afia, assim um homem a outro homem. Então precisa de amigos para serem afiados, sai faísca para todo lado, mas os dois ficam bem afinadinhos. Então, e é aberto para todos os homens. Se você está aqui e fala, eu sou uma mulher, não é reunião para mim, mas eu sei do meu tio, eu sei do meu pai, eu sei do meu irmão, eu sei de uma pessoa que eu conheço, pode convidar? Pode convidar. Amanhã, às 7 horas, aqui no local da cantina, nós vamos nos encontrar, e o assunto é assunto forte, sexo e dinheiro. Olha o assunto. Mulheres casadas, se os seus maridos vierem amanhã, eles vão voltar para casa muito mais econômicos, muito mais amorosos, vão entender você muito melhor, porque amanhã eu vou falar como é que funciona uma mulher. Ninguém sabe. É difícil demais. Então, mas amanhã é o nosso assunto. Cadê o pastor Sandro? Sandro, fica de pé ali, ó. O Sandro é o líder do Ministério de Células da nossa igreja, o coordenador geral das células e o incentivador. Cadê o Rômulo? Rômulo, você está aqui, Rômulo? Rômulo, não chegou ainda? Está lá fora? O Rômulo é o líder do Ministério de Homens e ele é mecânico, olha só. Então, quando, mulher, seu marido está dando problema, manda para Rômulo. Rômulo tem umas ferramentas interessantes para consertar marido. Então, muito bom. Amanhã, 7 horas, você tem que vir aqui. E você sabe, quem não veio hoje, quem não chegou ainda, vai me fazer o favor de cutucar essa pessoa, mandar um text message, telefonar, um e-mail, fazer qualquer coisa, mas vamos juntar. No nosso último encontro tínhamos o quê? 12, 18? Eu não lembro. Quantos tínhamos? 12? 17? 20? 12? 6? Nossa! Então amanhã tem o que aqui? Encontro dos homens. 7 horas da noite. O assunto, dinheiro e sexo. Um assunto importante na vida dos homens. Nós vamos discutir aqui por que você gasta, por que você não economiza, por que a sua vida financeira está de ponta cabeça, por que está tudo isso, e depois nós vamos falar sobre futebol, não é? Então vem aqui amanhã 7 horas da noite. Amém ou não amém? O pastor Gui, que hora funciona o culto de jovens, pastor Gui? 7 horas todos os sábados, aqui nesse local, numa das salas aqui deste prédio. Uma sala aqui dentro desse prédio, aqui atrás. Então, reunião dos jovens com o pastor Gui. Aquele ali é o pastor Gui. O pastor Gui também é o líder na nossa igreja inteira, a igreja americana, do ESL, do English Second Language. É assim que fala? Está vendo? Se aprender a falar isso, já sabe falar inglês, né? Então, ele é o diretor geral de todo o ministério de ensino de inglês gratuito aqui na nossa igreja. Então, o Gui. Se você quer aprender inglês de graça e bem aprendido, é com o Gui. E o Gui fala tudo de inglês, tá? Ele é o intérprete oficial da pastorada dessa igreja. Não é pouco não, esse menino aí é muita coisa, né? Eu ia falar que você não é casado ainda, mas eu prometi que eu não ia falar mais. Você falou para não falar. Eu não falei. Então, tá bom, gente? Amém? E olha só, essa equipe aqui é fantástica. Amém? Eu esqueci de dar algum aviso importante? O qual? Puxa vida, domingo que vem. Então amanhã, terça-feira, todo mundo de jejum e oração. Porque o Brasil ganhou de quem, meu amor? Da Croácia, que é com C. Ganhou de quem mais depois? Da Costa Rica? Camarões, que é com C. Chile, que é com C. Colômbia, que é com C, vai ganhar
De quem? Com a Alemanha, vai jogar com a Alemanha, né? E se superstição pega, nós estamos perdidos. Porque eu já imaginei assim, jogou com time classe C, ganhou, agora é com time classe A. E agora? Né? A Alemanha vem aí furiosa, querendo essa Copa de qualquer maneira. Eu acho que ou é a Alemanha ou a Argentina, o campeão do mundo dessa vez, mas está mais para a Argentina, não está? É? Você acha que vai dar o Brasil? Eu acho que vai dar a Argentina, porque eles têm o Messi, que significa Messias. E tem o outro jogador que é Ángel Di Maria. Anjo da Maria. Não é um anjo qualquer coisa, não. É o anjo da Maria, mãe de Jesus. Não é um anjinho qualquer, não, gente. Para pensar. Ángel Di Maria. E o Papa torcendo para eles. Gente, quem aguenta? É a Argentina, pode saber disso. Está escrito. Está escrito nos céus, nas estrelas, nos ídolos, nas igrejas, em todo lugar. Então, muita oração que se o Brasil passar pela Alemanha, nós vamos baixar os jogos aqui no telão da final, no domingo, dia 13, às 3 da tarde, começa o jogo. Chega mais cedo, porque isso aqui vai lotar. Então, se o Brasil passou pela Alemanha, você fala, opa, vou assistir o jogo na igreja. Aí vem a galera toda. Mesmo tendo prorrogação, vai dar tempo de terminar antes de começar o culto. E o culto às 6h30 com a presença do Thales Roberto. Vai estar aqui. É Thales Roberto que fala? Thales Roberto vai estar aqui na nossa igreja, cantando, voz e violão. O pastor Nassif que vai pregar, e ele vai estar aqui cantando. Então, eu ouvi dizer que Thales Roberto é bem conhecido no Brasil, e o pessoal que acompanha a música gospel sabe quem é o Thales Roberto, e que isso aqui vai lotar. Então, eu gostaria de convidar você. Passando o Brasil pela Copa, tem o jogo aqui. Não tem, só tem culto, que a gente vem de preto, assim, fúnebre, né? E só tem o cultão, tá bom? Agora, muita oração, por quê? Muita gente virá para assistir o jogo, e a minha esperança é que eles permaneçam para saber do grande centroavante da vida deles, que é Jesus Cristo, para serem vencedores no jogo da vida, no culto logo em seguida, e acalmar os ânimos com o milagre. Só com o milagre. Então, mas eu queria pedir a sua oração por isso, e fica atento. Se terça-feira o Brasil escapar da Alemanha, nós temos os jogos da final aqui no telão. Amém? Combinado? Vamos seguir louvando a Deus, glorificando o nome dEle. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor. Se você suportar ficar sentado, fique à vontade. Porque na presença do Senhor a gente pode ficar da maneira que a gente quiser. Se você se sentir melhor em pé ou sentado, fique da maneira que você sentir. E canta comigo, tá? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra.
maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres e louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. A gente vai estar cantando ela de novo. E eu quero que você, mulher, você canta comigo. E você, homem, ore com o Rodrigo. Você vai cantar comigo e com a Isabel. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão grande, quantas maravilhas Ele faz para nós. Até quando Ele leva as pessoas que nós amamos, Ele está sendo grande, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem o poder de tudo. E as pessoas que nós amamos, mesmo com a dor que a gente sente, ela está com Ele agora. Mais precisamente, eu estou falando da nossa irmã Ritinha, que partiu ontem, e que nós sabemos que ela está com o Senhor. E com a nossa irmã Munguba, que daqui a algumas horas, talvez, ou amanhã, também vai estar com Jesus. Ou qualquer um de nós, que pode ser eu, você, qualquer um da nossa família, nós sabemos, nós temos a certeza que se algo acontecer, só vai ser uma passagem, daqui para lá. Amém?
e nós vamos estar com Ele. O esplendor do Rei, vestido em seu poder, celebra terra e céu, celebra terra e céu, envolve-se em luz, as trevas fogem ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. Eterno é o nosso Deus, detém em suas mãos o início, meio e fim, o início, meio e fim. Triuno Deus e Pai, Filho e Espírito, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. Soberano Deus, Soberano Deus, digno de louvor, eu cantarei quão grande é o Senhor. Soberano Deus, digno de louvor, eu cantarei quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. só vocês, igreja, falando quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. Novamente, só vocês, tá lindo. Quão grande é o Senhor, dai louvor. Quão grande é o Senhor, assim verão quão grande, grande é o Senhor. Bem forte agora, quão grande. Quão grande é o Senhor.
Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Tome o seu assento. Na semana passada, o nosso pastor pregou num trecho de 2 Timóteo, capítulo 1, e que impressionou tanto a minha vida, e eu fiquei com aquele texto durante a semana, e entendi da parte do Senhor que deveria pregar para você. Não o sermão do nosso pastor, porque jamais sairia igual, mas eu comecei a perceber algumas coisas no texto que Deus queria para nós. Crendo nisso, eu dividi o texto em 5 partes, e nós vamos ver uma delas hoje. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Se você tem uma Bíblia aí, tenta achar 2 Timóteo, é complicadinho de achar, depois de Hebreus, ou melhor, antes de Hebreus, depois de Tessalonicenses, Efésios, aí você vai encontrar Timóteo. Efésios, Tessalonicenses, vai chegar em Timóteo. A segunda carta de Timóteo, capítulo 1, diz assim na tradução que eu tenho: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça para entender a sua palavra e que ela hoje produza em nós o fruto que o Senhor deseja seja produzido na nossa vida. Faz com que saiamos daqui hoje à noite confiantes, esperançosos e vitoriosos no dia a dia das nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu dividi esse trecho em 5 partes. A primeira parte que eu dividi, nós vamos fazer por último, que é mantém a chama acesa, e o versículo 8, não se envergonhe. No final, nós vamos falar sobre isso. E as outras 4 partes são covardia, poder, amor e domínio próprio ou equilíbrio. Então hoje nós vamos falar sobre o medo. Sobre a palavra no original aqui é a palavra covardia. Covardia, melhor tradução que eu encontrei, melhor explicação de covardia que eu encontrei é: diante de uma situação que me apavora, em vez de enfrentá-la, eu fujo. Eu me acovardei diante daquela situação. Diante de um problema real ou imaginário. Diante de uma situação que já aconteceu ou que eu acho que vai acontecer, em vez de enfrentar, eu saio correndo, me escondo. Então esse é o covardia. Eu vou falar sobre a covardia ou o medo, e sobre o poder e o amor, e sobre o domínio próprio, individualmente, mas no final nós vamos entender o contexto de tudo isso. Para que é que eu não preciso me acovardar? Por que que eu tenho poder? Por que que eu tenho amor? Por que que eu tenho domínio? Por quê? Mas lá no final, hoje nós vamos falar sobre medo. Medo é aquela sensação desconfortável que a gente tem diante de situações assim, né? Meu Deus, olha o gigante que tem diante de mim. Medo é esta coisa difícil de lidar. Medo é uma sensação
que eu tenho de que eu estou correndo sérios riscos, ou de me machucar, ou de me ferir muito, ou de perder a minha vida, ou a vida de pessoas que eu amo muito. Você já teve medo? Eu tinha alguns medos. Eu lembro, por exemplo, que minha mãe contava uma história de uma senhora que dizia assim para as filhas dela: quando eu morrer, eu quero ser enterrada com aquela meia xadrez, que eu tenho muito frio nos pés, uma meia de lã. Não se esqueçam de me enterrar com aquela meia. Mamãe sempre contava essa história. E a mulher morreu, e as meninas da casa esqueceram de botar a meia. Então, ela veio de noite e falou lá no quintal da casa: eu quero a minha meia. Estou no portão. Eu quero a minha meia. Mamãe contando isso para a gente pequenininho. Eu estou na porta da sala. Eu quero a minha meia. Estou na porta do quarto. Eu quero a minha meia. Estou na beirinha da sua cama. Eu quero a minha meia! E ela fazia assim, e a gente morria de susto. Até hoje eu tenho medo de meia xadrez. Porque mamãe contava essa história pra gente, que isso? E pior que ela conta, eu assusto outra vez. Não, terrível. A outra história que mamãe contava, ela morava em Salto de Itu. Sabe onde é Salto de Itu? Ninguém sabe, mas existe. Salto de Itu é uma cidadezinha no interior de São Paulo, perto de Itu, que se chamava Salto de Itu. Mas ninguém gostou mais, agora ela só se chama Salto. Não é mais de Itu coisa nenhuma, é só Salto. E é uma agradável cidade. E lá em Salto, tinha um cemitério muito bonitinho. E a mamãe, para ir para o colégio, ela tinha 2 caminhos para fazer. Um deles era passar pelo cemitério, porque aí o caminho ficava bem curtinho para chegar em casa. Espera aí que caiu um negócio aqui. O caminho ficava bem curtinho para chegar em casa. Só que ela tinha medo de atravessar o cemitério, mesmo de dia. Então ela sempre ficava assim, na porta do cemitério, esperando ver se alguém ia atravessar, porque o povo da cidade cortava mesmo o caminho por dentro do cemitério. E um dia uma senhora vinha vindo, e ela falou assim: a senhora vai atravessar o cemitério? Aquela mulher olhou para minha mãe, menininha, e falou assim: vou sim. Aí eu posso ir com a senhora? A mulher disse: pode sim. E ela foi do lado dela, caminhando pelo cemitério, tinha um pouco de medo assim, mas estava perto da mulher, ela foi indo, de vez em quando ela olhava, mas ela foi indo. E aí, conversando com a mulher, um monte de assuntos, assim, para ver se passa logo aquela travessia. E quando estavam quase para terminar a travessia, a mulher fez menção de que ia para o outro lado, ainda para dentro do cemitério. E a mamãe percebeu que ela ia para lá, e o cemitério está acabando, ela já vai sair do cemitério. E a mamãe fez a seguinte pergunta para aquela mulher: a senhora não tem medo de atravessar o cemitério? Ela falou: eu tinha só quando eu era viva. Não é horrível? Você tem esses medos? Eu tenho medo. Meu pai dizia para mim que ele ia quebrar minha cara, quando eu era pequeno. E quando eu era pequeno, faz muito tempo, tinha dinossauro ainda, né? Passava uns lá na rua de casa. Papai dizia assim: eu vou quebrar a sua cara. E quando ele falava que ia quebrar minha cara, eu imaginava minha cara igual a boneca de minha irmã. Naquele tempo as bonecas tinham a cabeça de louça e o corpo de pano. E se cai no chão, trinca o rosto todo. E de vez em quando um desses trincos assim afunda, fica aquele buraco negro. E também o olho costumava afundar, ficava aquele buraco negro. Eu tinha pesadelo com aquela boneca. E quando o papai falava para mim: vou quebrar sua cara, eu imaginava a minha cara como a cara daquela boneca. Eu tinha pesadelo, era horrível. Eu tinha desses medos. Mas eu já tive medos reais. Uma vez eu fui ao Marrocos, numa viagem de pesquisa missionária. E na cidade de Casablanca, capital, nós fomos encontrar um missionário e dormimos na casa dele. Naquela noite haveria um culto na casa do embaixador brasileiro, que era, naquela ocasião, aquele embaixador crente, tinha um culto em inglês para o pessoal das embaixadas, era na casa desse embaixador. E eu não falava nada de inglês, ainda não, e falei: não vou ficar em casa. E o pessoal foi e eu fiquei sozinho na casa. Fui tomar o meu banho, e só que nós estávamos dormindo na garagem da casa. Tinha
que sair de dentro da casa, descer pela frente do quintal da casa e ter acesso à garagem. Muito bem, a casa estava toda apagada e eu tomei o meu banho, todo mundo saiu e falou, estamos saindo, estamos saindo. Eu falei, tudo bem. Tomando meu banho, me sequei, e quando eu apaguei a luz do banheiro, eu notei que o resto da casa estava apagada. E aí eu saí, aquele corredor muito escuro, por causa do medo, era mais escuro do que era. E aquela coisa escura assim, eu travei. Eu não conseguia nem ir para frente, nem para trás, eu não conseguia abrir minha boca. E tinha algo grudado nas minhas costas. O medo era grudado nas minhas costas. E eu não conseguia andar naquela escuridão. Era um medo muito grande. Uma opressão, uma presença de algo querendo me matar ali. Eu não conseguia andar. Levei horas para apalpar aquele corredor e achar um interruptor e conseguir sair da casa. E quem disse que eu conseguia dormir? Eu me enfiava debaixo das cobertas e tremia feito um doido de tanto medo. Foi um medo que eu senti. De quê? Não sei. Talvez de demônios? Não sei. E uma vez fui pregar na cidade de Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares. Ele estava com um prédio em construção, minha filha Camila, nós só tínhamos a Camila, acho que ela tinha 4 anos, não sei. E nós chegamos na igreja e fui para o gabinete do pastor conversar. Dali a pouco eu escutei um barulho e depois uma gritaria. E pelo choro eu falei, esse choro é de minha filha, que os pais sabem até o choro de quem é, não é? E dali a pouco o filhinho do pastor veio correndo e falou, pai, a Camila caiu. Então corremos lá e Camila estava meio desmaiada, com o rosto totalmente ensanguentado. E eu peguei a Camila e fiz tudo o que não podia, dei uma chacoalhada nela para ela acordar. Camila. E aí jogamos água no rosto dela, fez um corte no supercílio e tudo. E entramos dentro do carro do pastor, corremos para o pronto-socorro. E o pronto-socorro estava em greve, porque um partido, que era um partido emergente, com muitas promessas no Brasil, cumpriu todas elas, que era o PT, promoveu uma greve na cidade naquele dia, nos hospitais. E só o Hospital Central de Belo Horizonte estava funcionando. Então corremos para o Hospital Central, uma fila lá fora, uma confusão. E eu com Camila no colo. A cabecinha dela caída para trás, o olhinho dela virava. E chegamos na porta. Eu falei assim, eu preciso de socorro urgente. O soldadinho da porta disse assim, toda essa turma aqui é urgente, vai na fila. Eu falei, não, você não entendeu, a minha filha está morrendo. Ele falou, toda essa gente aqui está morrendo, vai na fila. Ele falou, se você quiser, eu pego os seus documentos e vou adiantando a ficha, mas vai na fila. Eu falei, não, eu deixei tudo lá na igreja, saí correndo. Ele falou, então você vai ter que ficar lá na fila. Eu falei, tá bom. E com a filha no colo, eu olhei para ele, virei de costas, olhei para aquela fila, olhei para trás, vi que ele não estava me olhando. Comecei a gritar como um louco, socorro, socorro. Meti o pé na porta daquele negócio, fui parar lá para dentro, com uma gritaria enorme, e veio segurança, e veio a polícia, e vieram os enfermeiros, vieram os médicos, tomaram Camila de minha mão, levaram lá para dentro, e isso era o que eu queria, não importava o que ia acontecer comigo, porque eu estava com medo de que ela estava morrendo. Talvez você diz assim para mim, poxa, você já era pastor? E cadê a sua fé que você pega a sua filha, mete o pé na porta e grita como um louco? Você não tem fé nenhuma? Quero te dizer uma coisa. Não, nenhuma. Nessas horas, nenhuma. A gente fica morrendo de medo. Medo. E o nosso filho Rafael? Você viu que ele desaparece, a gente nem percebe de todo esse tamanho? Ele desapareceu várias vezes. Ele fugia de casa quando era pequeno. Nós morávamos, para quem conhece São Paulo, na Avenida Paz de Barros. E um dia de manhã, eu levei a minha filha para o colégio, voltei, e era meu dia de folga. Fui para casa continuar o meu soninho e esqueci de tirar a chave da fechadura, porque nós não deixávamos chaves na fechadura, escondíamos tudo. E o Rafa levantou cedo, estava só de cueca, abriu a porta, a mãozinha dele alcançava o botão de baixo do elevador, ele chamou o elevador para baixo, ele entrou, ele alcançava o botão da garagem, ele foi para a garagem, e sempre que saíamos de carro, eu deixava ele vir aqui em cima de mim e apertar o dedinho para abrir a porta da garagem. Era a exata altura dele, o botão da garagem. Ele foi lá, apertou o botão da garagem, o porteiro, lógico, estava dormindo,
lá em cima, não viu a porta abrir e o Rafa só de cueca sair. E ele começou a atravessar para lá e para cá, Avenida Paz de Barros, 7 horas da manhã. Carros brecando, buzinando, gritaria, até que uma senhora que tinha ido comprar pão, viu aquele menino, aquela loucura, como estava de cueca, ela pensou, deve ser daqui, de perto. E foi de prédio em prédio, perguntando, é daqui, porteiro? É daqui, porteiro? Até que o outro falou assim, é daqui sim. Aí subiu, falou, é terceiro andar, 300 não sei o que lá. E aí alguém toca a campainha, e eu também de cueca. Meio sonolento. Quando eu abro a porta do meu quarto, uma mulher está dentro da sala com o Rafael. Esse menino daqui, eu falei, é assim. Ela falou, eu achei aí na avenida, quase morreu atropelado. Eu falei, dona, obrigado. Fechou a porta e foi embora. Aí o medo veio depois, né? O que esse menino fez? E quando nós fomos para o Uruguai como missionários, nós chegamos no Uruguai, nos instalamos numa casa, junto com outros missionários. No primeiro dia, eu me distraí, Lúcia se distraiu. Cadê Rafa? Ela me perguntou, ele estava com você. Eu falei, não está. Ele ficou mais do que 2 horas desaparecido. A gente não falava uma palavra, um A em espanhol. E o Rafa desaparecido nas ruas. Que medos! Você já enfrentou medos? Todos nós já enfrentamos medos. A minha filha mais nova, ainda bem que ela não veio hoje, porque ela vai me matar se ela souber que eu estou falando isso. Ela me causa uns medos. Ela bateu o carro uma vez, deu perda total. Eu falei, filha, não tente de novo. Ela tentou, deu perda total outra vez. E como é desobediente, eu falei, filha, nas 2 vezes que você deu perda total no seu carro, só o carro que perdeu, não tente a terceira vez, eu não posso garantir que vai ser só o carro. Pois ela tentou a terceira vez e conseguiu dar perda total no carro. Que medo quando minha filha dirige. Ela nunca é culpada, mas eu morro de medo quando ela dirige. Medos. Interessante que as pessoas têm os medos mais esquisitos, né? Talvez você me fale assim, Nassif, qual a diferença entre medo e fobia? Medo é medo. Fobia é um exagero grande daquele medo. De coisas reais ou não irreais. Mas eu tentei achar uma lista aqui de fobias, achei muito interessante. Tem pessoas assim, que tem fronemofobia. Sabe o que é? Fronemofobia? Medo de pensar. Imagine. Alguém tem medo de pensar. Você sabe o que é? Globofobia? Medo de bexiga, de balão. Balão de festa. Pode imaginar que alguém vê balão e sai correndo? Tem gente que tem medo disso. Tem medo. Tem uma pessoa que tem efebofobia. Sabe o que é efebofobia? Medo de adolescente. Viu um grupo de adolescente, quer morrer, dá palpitação, tem pânico. Pode imaginar isso? Olha, essa daqui é interessantíssima, olha. Pteronofobia. Sabe o que é uma pessoa pteronofóbica? Tem medo de receber cosquinha no pé. Não, que eu vou morrer, não me faça cosquinha no pé. Pode imaginar isso? Agora, essa daqui, tem umas pessoas que não têm isso, mas tem umas pessoas que têm anuptafobia. Anuptafobia é medo de morrer solteiro. Pior é essa, autofobia, medo de si mesmo. Nossa, interessante. E fobofobia, sabe o que é? Medo de fobia. Interessante. Agora, essa daqui é horrível, malaxofobia. Sabe o que é malaxofobia? Medo de amar. Tem essa mais legal aqui, novercafobia. Novercafobia, sabe o que é? Medo de madrastas. Vê tanto filme de madrasta, fica com medo. Muito interessante. Essa é muito. Essa aqui não, essa é compreensível. Quer ver? Sinistrofobia. Sinistrofobia são pessoas que têm medo de tudo que está do lado esquerdo. Portanto, jamais sente do lado esquerdo dessa pessoa. Agora, essa daqui é uma das coisas mais interessantes. Xantofobia. Sabe o que é xantofobia? Pessoa que tem pavor, morre, tem ataque de pânico de tudo que é amarelo. Os argentinos, por exemplo. E essa última aqui. Onfalobia. Medo de umbigo. Não é interessante? As pessoas
desenvolvem os medos mais interessantes. Por que que esses medos podem surgir na vida das pessoas? Por quê? Bem, os psiquiatras e os médicos costumam dizer duas possibilidades. Uma delas, algo que aconteceu no meu passado que me fez ter medo de coisas relacionadas, ou diretamente relacionadas, ou indiretamente relacionadas com algum fato do meu passado. Uma outra vertente acredita que alguma composição genética pode estar aí, porque alguns medos nasceram em nós e a gente não sabe de onde. Não tem nenhum referencial no passado de algo que tenha acontecido. O fato é que a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo. Portanto, eu posso dizer que todo medo que nós temos não vem do Senhor. Todo e qualquer medo que temos não vem do Senhor, a não ser aquele medo que é aquele equilibrador da vida. Por exemplo, eu não tenho medo de ficar na linha do trem quando o trem vem vindo. Isso é loucura. Eu tenho que ter medo disso. Sai fora. Eu não tenho medo de andar no fio lá na corda bamba, atravessar de um prédio no outro, no centro de Nova York. Eu morro de medo daquilo. Aliás, eu morro de medo. Tem alguns medos que são estímulos preservadores da vida, normais. Mas quando ele vai para o exagero, você pode ter certeza, não veio do Senhor. Eu não estou dizendo que vieram de Satanás. Eu estou dizendo, não vieram do Senhor. Vieram ou vieram? Vieram, né? Não vieram do Senhor. Que medo de errar. Então, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor, equilíbrio nas nossas vidas. Destas coisas vamos falar a semana que vem. Mas aí eu fiquei orando e perguntando, Deus, me dá na Bíblia pessoas que enfrentaram medo. Porque ninguém pode viver sem medo. O medo existe em diferentes proporções. Quando exagerado, algo precisa ser curado dentro de mim. Se ele é uma fobia, eu preciso encontrar a cura para isso. Se tivermos tempo no final, eu dou 2 ou 3 dicas sobre o que os psiquiatras modernos falam sobre como curar uma fobia. Mas, o que é não ser covarde? Não ser covarde, ser valente, é ausência de medo? Não, não é ausência de medo. Ser valente é, apesar do medo, fazer o que precisa ser feito. Tomar as providências que precisam ser tomadas. Enfrentar. Olha, e cuidado com algumas expressões nessas horas. Cara, encara isso de frente. Ninguém encara de costas. Você só encara de frente. Não tem como encarar de frente. Encarar sempre é de frente, tá? Enfrenta isso de cara, também é a mesma coisa. Não tem jeito. Se não é isso. Encosta isso. Não, enfrentar, é botar a cara lá. É olhar para o seu medo. Olhar para aquilo que te dá medo. É olhar para ele. Valente não é o isento dessa sensação horrível, mas é apesar do que sente, vai e enfrenta. E vai descobrir, toda vez que enfrentar, que foi vitorioso. Sempre será vitorioso. Então, na história bíblica, Deus me deu a lembrança de um rapaz chamado Davi, diante de um Golias, de um gigante chamado Golias, que tinha aproximadamente 3,20 metros de altura, o cidadão. Ele carregava uma lança, que ela era mais ou menos dessa grossura, de 3 metros de comprimento, e a ponta da lança pesava 63,2 kg. A ponta da lança. De maneira que se ele jogasse aquela lança em mim, ele não me furaria. Ele me esmagaria. Porque ela é maior do que eu. Olha, nem minha barriga aguentaria, muito grande. Esse sujeito, por 40 dias, está dizendo para os soldados de Israel, tem homem aí? Manda vir lutar comigo. Manda vir lutar comigo. E eles bravejavam contra os soldados israelitas, e a Bíblia Sagrada diz que todos os soldados israelitas tremiam e estavam
paralisados de medo, olhando para o gigante Golias. Até que Davi vem trazer a marmita para os seus irmãos. A guerra era tão longa que ele tinha que levar comida. E Davi vai levar comida. E quando ele vê aquela situação, ele fica tão bravo com aquilo e diz para Saul, que é o rei que está ali também tremendo, diz assim: como é que esse incircunciso fala estas coisas contra o povo de Deus? Esse sujeito não sabe que nós somos filhos do Deus Altíssimo? Como nós vamos ficar ouvindo essas coisas aqui? Eu vou contra ele. O pessoal: para, moleque, deixa de ser tonto. Que isso, você é um pirralho, você nunca foi treinado na luta. Não, porque eu vou, porque Deus vai me dar esse sujeito, eu vou derrubar esse cidadão. Até que ele conseguiu convencer, e o rei Saul, que não era lá um cara muito equilibrado naquela altura do campeonato, falou: bom, se você quer ir, faz o seguinte, toque a minha armadura. Bota o meu capacete, bota a minha armadura, pega na minha espada e vai. A espada do Saul era tão pesada e a armadura tão pesada que o Davi não andava. Ele falou: não dá. Eu nunca usei essas coisas, eu não quero usar nada disso. Arrancou tudo, foi com a túnica dele, ele era pastor de ovelhas. E ele tinha uma funda, uma espécie de estilingue palestino, que até hoje existe na Palestina, que é uma tira de couro bem grande, com uma espécie de pedaço de couro lá embaixo. O sujeito põe uma pedra, gira aquilo e consegue fazer com que a pedra vá numa velocidade incrível a grandes distâncias. O Davi tira toda aquela armadura de cima de si, pega a sua funda, escolhe 5 pedras lisas, porque elas precisam escorregar do couro, e lisas elas têm menos atrito no ar, vão com maior velocidade. Ele pega 5 pedras dessas daí e diz para aquele gigante: você vem comigo, contra mim, com lança e espada. Todavia eu vou contra você em nome do Deus do meu povo, o Deus de Israel. E diz a Bíblia que ele, se aproximando o máximo que pôde do gigante, girou a sua funda e jogou a pedra que foi certeira na testa do gigante. Foi tão forte a batida que ele já caiu morto de cara no chão. O Davi pega a espada dele, que é enorme e muito pesada, quase cai para trás. Se não assiste de novo o filme, ele quase cai para trás e corta a cabeça do gigante. Levanta a cabeça do gigante e ganha aquela vitória. Esta história ensina para mim e para você como enfrentarmos os medos. Como enfrentarmos, quem sabe, fobias. Do que você tem medo nestes dias? O que tem te apavorado? O que tem trazido para você impossibilidade de dormir, porque os seus pensamentos não lhe deixam dormir, por causa das coisas que você anda temendo? Deixe-me dar algumas dicas para você sobre isso. Na história do Davi, eu aprendo como enfrentar os medos. Primeiro, o Davi viu o que os outros não viam. O que as pessoas estavam vendo? Um gigante invencível. Isso é o que todo mundo está vendo. Um gigante invencível. Mas o que o Davi está vendo? Ele está vendo uma oportunidade para a vida dele e para a família dele e para o povo dele, inigualável. Quando ele chega para o Saul e fala assim: ganha o quê quem derrubar esse cara? Oportunidade. Deixe-me dizer uma coisa: o que está te dando medo, bem provavelmente 99,9% de chance de não só ser um gigante invencível, mas de ser a grande oportunidade de tua vida. Um moço era diretor de uma grande companhia multinacional no Brasil, crescendo na sua carreira dentro da companhia, e almejava ser um dos principais, quem sabe um dos principais CEOs da companhia. Mas um dia
ele foi mandado embora. Perdeu o emprego. E ele resolveu dar aulas de inglês na casa dele. E ele descobriu mais tarde que aquele gigante que aparentemente o derrotou foi a melhor oportunidade da sua vida. O Wizard existe porque um gigante assustou uma pessoa. Mas ele olhou aquilo como uma grande oportunidade de construir um dos maiores impérios financeiros do Brasil, em 2012, considerado pela Forbes um dos milionários do Brasil, ensinando inglês. O gigante pode ser a sua grande oportunidade. Olhe para o gigante. E em vez de só se assustar com ele, pergunte a Deus: que vantagens eu vou tirar na derrota desse gigante? Outra coisa interessante que o Davi viu: todos eles viram a morte, a destruição, a derrota se aproximando. O Davi não. O Davi viu um alvo que ele não erraria. É tão grande esse cara que não dá para errar o alvo. Eu vou derrubá-lo. Não tem como errar. Eu vou derrubar. Como você vai vencer o seu medo? Depende de como você o olha. Depende de como você o encara. Ele é um gigante assustador ou uma oportunidade para você mudar a sua vida. Olhe para as coisas que vem vindo e pergunte: Deus, me dá a graça, me dá a sabedoria de olhar de novo por outro ângulo, por baixo, por cima, por aqui, por trás, e não só me assustar, mas olhar. Se você vai para a psicologia e para a psiquiatria, todos os programas de terapia psicopsiquiátricas para libertação de fobia passa por uma coisa que se chama dissociação. O que é isso? Do que você tem medo? Eu tenho medo de cobra. Então o psiquiatra vai mostrar cobras para você. Se não de verdade, fotografias. Até que você vai ver a de verdade, até que você vai pegar numa delas. Ah, pastor, não acredito nisso. Eu acredito. Ainda bem que eu não tenho medo de cobra, porque ninguém vai me fazer pegar. Dissociação. Quando você olha por diferentes ângulos o seu gigante, ele vai diminuindo. Você percebe que você pode vencê-lo. Essa é a primeira coisa que ele fez. Outra coisa que o Davi fez foi: ele não usou armas humanas para derrubar o gigante. O gigante veio com lança, com expertise na guerra, com força física, com treinamento. Mas o Davi abdicou das armas humanas para usar as armas de um pastor. Quais são as armas de um pastor? Não de um pastor, pastor Nassif, pastor David, de um apacentador. Quais são as armas? Primeiro, consagração. Segundo, convicção. Terceiro, oração. Quarto, palavra. Quinto, louvor. Ele usou as ferramentas de um pastor. No caso dele, uma túnica, uma funda e pedras com as quais ele espantava os animais que tentavam se aproximar das ovelhas. Ele era treinado nas armas do pastor. Qual é a lição do Davi para a gente? Diante de medos, não tente derrotá-los com armas humanas. Use armas espirituais. Seja uma pessoa mais consagrada a Deus. Seja uma pessoa mais da oração. Seja uma pessoa mais da palavra. Seja uma pessoa mais do louvor. E, acima de tudo, da convicção. Qual é a convicção? Onde estava a convicção de Davi? Eu posso olhar para o gigante e dizer assim para Deus: Deus, olha o tamanho do gigante. Ou eu posso olhar para Deus e falar: Deus. Ou posso olhar para o gigante e dizer assim: gigante, olha o tamanho do meu Deus. Quem é maior? É maior o gigante ou é maior o seu Deus? O que eu devo dizer para Deus? Que o gigante é grande, ou eu devo dizer para o gigante: Deus é maior que você? O Senhor Jesus Cristo disse: o que está no mundo é maior do que você. Mas o que está em você é maior do que o que está no mundo. Então, em vez de dizer para Deus o tamanho do gigante, aprende a dizer para o gigante o tamanho do seu Deus. Convicção.
Quando você tem convicção de que Deus é maior, a barata é menor. Quando você tem convicção de que Deus é maior, o gato é menor. Quando você tem convicção de que Deus é maior, qualquer fobia fica pequena. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Não use armas humanas contra ataques, especialmente se pessoas estão sendo, de uma maneira ou de outra, usadas, consciente ou inconscientemente, para machucar você. Não use armas humanas. Sabe por quê? Eles são espertos em ardis e nós somos amadores. Nós cairemos. Não tente lutar contra as pessoas com as armas delas, simplesmente com as armas de um pastor. Extrema convicção de quem é o seu Deus, consagração absoluta a Ele, uma vida de oração, o uso da palavra e o louvor na vitória. Estas são as nossas armas, mas elas começam com a convicção. Terceira e última ferramenta do Davi. Primeiro, o Davi viu o gigante não como um gigante, mas como uma oportunidade para ser vitorioso e uma virada na sua vida. Segundo, Davi usa as armas espirituais para combater o gigante. Terceiro, Davi se recorda das vitórias anteriores. O Davi venceu um urso, venceu um leão, pirralho, com as mãos, e pôde derrotá-los. O Davi olhou para o seu passado e disse: epa, até aqui Deus me ajudou, por que duvidar daqui para frente? Se até aqui, de um jeito ou de outro, Deus me sustentou, de um jeito ou de outro, Deus me livrou, de um jeito ou de outro, Deus fez milagres na minha vida, por que duvidar agora? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Traz à lembrança as coisas que lhe darão fé no enfrentamento dos novos obstáculos, no enfrentamento dos novos gigantes, no enfrentamento das fobias e medos da vida. Preste bem atenção nisso. Quais são as histórias de milagre de Deus na sua vida, no seu passado? Recorde-as. Eu lembro uma vez, e está aqui Lucinha que não me deixa mentir sozinho. Eu lembro uma vez, nós não tínhamos dinheiro para o mercado. E quando chegou o dinheiro do mercado, falei para ela: agora nós vamos comprar o que precisa. O que precisa? Ela falou: várias coisas, mas tem uma que não precisa. E eu não lembro agora, Lucinha, qual que era, mas ou era a panela de arroz, ou era a panela de açúcar, o pote, que não tinha baixado por aqueles quase 3 meses sem fazer compras. Deus, de uma maneira ou de outra, multiplicou aquilo. Eu lembro uma vez, eu ainda namorava com a Miss Universo, depois casei com ela. Eu fui para a igreja, saí da casa dela no sábado e falei assim: quer almoçar lá em casa amanhã? Depois da igreja? Ela falou: quero. Aí fui falar com o pai dela. Seu Garcia, tenente da Polícia Militar, bravo pra caramba. O senhor permitiria sua filha almoçar lá em casa amanhã? Volte às 2 horas. Sim, senhor. A gente ia chegar 1 em casa. Mas ele era bravo. Cheguei em casa sábado à noite e falei: mãe, amanhã a Lucinha vem almoçar em casa. Ela falou: de jeito nenhum. Amanhã não tem dinheiro nem para o ovo frito, porque a gente só comia arroz e ovo lá em casa. Não tinha outra coisa, quando eu era solteiro. Falei: mãe, imagina, ela vem aqui só para estar com a gente, não tem problema não. Ela nem repara. Eu cheguei na igreja, encontrei com a Lúcia na igreja, e quando eu encontrava a Lúcia na igreja, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus dela, então a gente se encontrava lá na igreja, cada um pagava a sua. Aí cheguei na igreja e falei: Lucinha, só vai ter arroz lá em casa. Você elogia a velhinha lá, afinal de contas você vai levar, olha quem você vai levar para casa, eu, né, daqui a algum tempo, então você elogia a mamãe e fala que é o melhor arroz do mundo, hein? Ela falou: imagina, não tem problema. Eu falei: depois a gente corre na sua casa, seu pai falou que é para chegar cedo mesmo, a gente aproveita e completa lá na tua casa a nossa barriga, né, porque só arroz também ninguém merece.
E chegamos em casa, a mamãe estava na porta da casa com aquela cara de sem vergonha, cara de quem aprontou alguma coisa errada. E lá vem mamãe. Quando chegamos, falou: oi, mãe. Oi. Dei um beijo na Lúcia, entramos. E na nossa mesa tinha uma salada de alface com tomate, tinha uma macarronada, tinha uns bifinhos, um refrigerante. Falei: mamãe, o que você fez? Aí comemos e ela disse: sabe, de manhã eu orei: Deus, a noiva do meu filho vai chegar e não tem nenhum ovo. Me ajuda a encontrar alguma moeda. Tem que ter alguma moeda nessa casa que dá para comprar um ovo. Pelo menos ele racha um ovo com ela, e eu e o Ney, que é o meu outro irmão, a gente fica só no arroz, porque afinal de contas é um almoço de domingo. Essa foi a oração de mamãe. E achou umas moedas pelas gavetas. Foi no mercadinho, que era lá no condomínio onde nós morávamos. E quando ela estava chegando, tinha um irmão pentecostal chegando. Aleluia pelos pentecostais. Eu amo os pentecostais. Chegando lá, o irmãozinho virou, viu mamãe e falou assim: minha irmã, a paz do Senhor. Ela disse: paz do Senhor. Ele disse: vem fazer umas comprinhas. Mamãe disse: não, vou comprar só 2 ovinhos. Ele falou: vai fazer um bolinho. Ela falou: é. Aí ele entrou para dentro do supermercado. Quando ele entrou, ele deu uma parada e disse: minha irmã, Deus está falando ao meu coração. Deus está dizendo que é para comprar para a irmã igual o que eu vou comprar para mim. Deus está mandando eu comprar tudo que eu vou comprar para mim, para eu comprar para a irmã. A irmã aceita? Ela disse: se Deus está falando, né, irmão? E estava lá o almoço. Estava lá. Posso passar horas contando para você milagres. Como Deus preservou a vida desse cara. A minha, a de Lúcia, a de Bruna. Milagres. Quando eu olho para trás e vejo nos últimos 34 anos de casamento, nos últimos 40 anos de minha vida, quando vejo a minha vida desde pequeno até hoje, mesmo quando eu não conheci o Senhor, a mão livradora, libertadora, abençoadora, milagrosa dele nas nossas vidas até hoje, por que duvidar dos próximos 14 anos que eu vou viver? Como você sabe que é 14 anos, Nassif? Estou fazendo uma conta. Meu pai morreu com 67, meu avô com 77, a Bíblia fala em 70. Quer dizer, eu estou na média, eu estou com 58, mais 12, eu tchau. Ainda pus 2 de lambuja. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas falta talvez muito menos do que eu já tenha vivido. Não tem porquê eu não olhar para trás e ficar assustado com os próximos gigantes que virão. Davi enfrentou o gigante olhando para ele. Olha para o seu gigante. E não o veja como todo mundo vê, como um gigante invencível. Mas olhe para ele como a grande oportunidade da sua vida. Eba! Não dá para errar o alvo, ele é grande demais. Eu vou vencê-lo. Por quê? Porque eu não uso armas humanas, eu uso armas espirituais. Qual é a arma? Primeira, convicção. Deus é maior que o gigante. Deus é maior que o gigante. O que está no mundo é maior do que eu, mas o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Eu e Deus venceremos e marcha na direção dele. E carrega todos os dias o seu coração com as lembranças dos milagres anteriores, porque isso botará fogo na sua vida. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, amor e domínio próprio, coisas as quais conversaremos a semana que vem. Não falte, mas hoje eu quero orar por você. Quem sabe você está aqui diante de medos. Alguns são reais. Uma enfermidade que se instalou, um desemprego que chegou, uma negativa de um papel, uma moça que disse não para você, um rapaz que disse não para você, uma situação conflitante. Medos que são reais, mas também, quem sabe, medos que você anda carregando no seu coração há anos e não precisa mais estar aí. Este medo pode ser derrotado hoje.
Eu queria orar por todas as pessoas que têm um gigante diante de si, hoje, ou nos próximos dias, ou desde os dias passados. E hoje, nós o derrotarmos com as armas do Senhor. Convicção, entrega, consagração, oração, palavra, louvor. Vamos fazer isso? Se você tem uma necessidade específica, que precisa ser vencida, pode ser até que não te dê medo, mas precisa ser vencida, e você deseja oração, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Senhor Deus, dá-nos a graça, a todos nós que estamos nessa sala, de não temermos olhar para o gigante. Ajuda-nos a olhar agora, com os olhos da fé, com os olhos do coração, para esse gigante que se levanta na nossa frente, assustando-nos e ameaçando-nos. Ajuda-nos a olhar para ele com os olhos de Jesus. E não vê-lo como um gigante assustador, mas como a grande oportunidade de nossa vida. Ajuda-nos a avançar na direção dele, não com armas humanas, mas com as armas da nossa convicção de que ele é maior do que nós, mas o Senhor que está em nós é maior do que ele e ninguém pode nos vencer. A tua palavra diz que nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem espíritos, nem potestades, nem demônios, nem homens, nem perigo, nem espada, nem doenças, nem ataques, nada pode nos separar do teu amor, porque por causa de Jesus todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos a lembrar disso, Senhor. No enfrentamento desse gigante, eu quero clamar a tua bênção, em nome de Jesus, destrói agora todo esse gigante e transforma em oportunidade de avanço, de mudança de vida, de melhor qualidade de vida para cada uma destas pessoas que está de pé agora, em nome de Jesus Cristo. E se esses gigantes são espíritos malignos que vêm para assustar, em nome de Jesus, eu declaro o inferno derrotado nessa vida e declaro a vitória absoluta de Jesus na vida dessa pessoa e dessa casa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o que está no mundo, é mesmo maior do que nós, mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Aleluia! Aleluia! Aleluia, dá a tua bênção, dá a tua vitória. Se tem gente aqui, Deus, com medos traumáticos, que vem de traumas, de experiências no passado, que lhes machucaram e que hoje lhes assustam, em nome de Jesus, vai naquele passado, cura esse passado agora, cura esse susto, cura este trauma e traz saúde emocional para toda e qualquer pessoa nessa sala hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Realiza este milagre. É a minha oração, no nome bendito e poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Fala amém. Ixi, fala amém mais forte. Amém, graças a Deus. Senta aí. Perdão. Domingo que vem, eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. Que poder é esse que está na Bíblia? Dinamis. Que empresta para o português a palavra dinamite. Imagine uma dinamite diante daquela parede. Ela tem dificuldade com aquela parede? Não, ela derruba a parede. Nada impede a dinamite de marchar. E nós vamos falar sobre o poder de Deus que nos faz marchar e vencer na vida. Nós vamos primeiro falar o que não é o poder de Deus. O poder de Deus não é cara feia. Se fosse cara feia, eu era um cara cheio de poder. Tem gente que fala, vamos orar para ter poder. Vira o Hulk. Não, peraí. Também poder não é... Enfim, domingo que vem. E o que é o poder?
Para quem esse poder? Como obter esse poder? Como usar esse poder? Em que momento eu posso ter esse poder? Domingo que vem, nós vamos falar sobre isso no livro de Efésios, capítulo 5. E eu convido você para vir aqui. E naquele dia, nós vamos nos ajoelhar aqui e fazer um clamor para que Deus nos encha do poder dele. No outro domingo, nós vamos falar sobre o amor. O que é amor? Para que serve o amor? Que amor é esse? De que amor a Bíblia está falando? Por que eu preciso do amor? E aí, no outro domingo, nós vamos falar sobre saúde mental. Porque a palavra ali, domínio próprio, é uma mente saudável, que sabe controlar as suas emoções diante das adversidades da vida e no relacionamento com pessoas. Nós vamos falar sobre a saúde mental, que está lá na Bíblia. E por fim, nós vamos falar para que serve tudo isso. Então eu convido você a não perder os próximos capítulos aqui na nossa igreja. Amém? Só para finalizar, amanhã, 7h, aqui neste salão do lado, encontro de homens. Você é convidado. 7 ou 7h30, Sandro? Sandro foi embora. 7h30? 7h30, encontro. Você tem certeza, Rafael? 7h30, Rafael falou. Aqui nessa sala, encontro dos homens. Assunto: dinheiro, finanças ou dívidas, como você quiser, e a sexualidade do homem. Nós vamos trabalhar bastante sobre isso. Eu li um livro de um cara que diz que tem 2 tipos de homens na igreja: os que estão tendo problemas com essa área e os que mentem a respeito. Então amanhã nós vamos conversar sobre esse assunto aqui, tá bom? Tá? Encontro de homens. Amém? Amém mesmo? Então vamos ficar de pé. Vamos glorificar o Senhor com esse hino. Se você veio preparado para entregar a sua oferta, faça isso. Entregue a sua oferta no altar. E depois oraremos nos despedindo. ¿En español? Una canción en español, uma canção em espanhol, glorificando o nome de Jesus. E enquanto ele glorifica o Senhor, se você veio preparado, traz a sua oferta, o seu dízimo, para glorificar o Senhor através das suas ofertas também. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi amor, hoy te entrego mis fuerzas, te doy mi corazón, todo lo que me pidas, todo te lo doy, pues yo nací para adorarte, mi Señor. Frente a ti ante tu altar, para darte mi adoración. Y aquí estoy, de rodillas vengo a ti, Señor, para darte mi adoración, porque solo mereces toda gloria y el honor. Y aquí estoy, de rodillas vengo junto a ti, porque tú has sido mi refugio en la tormenta. Tú eres quien me sustentas, mi Señor. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi amor, hoy te entrego mis fuerzas, te doy mi corazón, todo lo que me pidas, todo te lo doy, pues yo nací para adorarte, mi Señor. Frente a ti ante tu altar, para darte mi adoración. Y aquí estoy, de rodillas vengo a ti, Señor,
para darte mi adoración, porque tú mereces toda gloria y el honor. Y aquí estoy, de rodillas vengo junto a ti, porque tú has sido mi refugio en la tormenta. Tú eres quien me sustenta, mi Señor. Oh, gracias, Señor. Y aquí estoy, de rodillas vengo a ti, Señor, para darte mi adoración, porque tú mereces toda gloria y el honor, mi Señor. Hoy vengo ante ti. Dios les bendiga. Glória a Deus, amém? Queria convidar todos a ficarem de pé. Antes de orarmos a oração de ir embora, eu gostaria de, junto com você, nós honrarmos, homenagearmos e orarmos pelos Estados Unidos da América. Dia 4 foi o dia da independência e alguns aqui são cidadãos americanos e outros que estão aqui vivendo, escolheram esse país de um jeito ou de outro. Estamos aqui sendo abrigados de uma maneira ou de outra por essa nação que tantos missionários enviou para o mundo e que ainda pode enviar tantos missionários para o mundo. E eu gostaria de, junto com você, em solenidade absoluta e respeito total, ouvirmos o hino nacional americano, e se você sabe cantar, pode cantar também. E depois nós oraremos. Obrigado, oremos. O Rafael faz questão de pedir a Sofia que venha aqui na frente. Eu vou orar por ela, tá bom? Sofia, que amanhã está cumprindo 34, né? Porque você falou que não ia falar. Tá bom, 34 anos, aniversário da Sofia. Há outros aniversariantes aqui presentes que fizeram nessa semana, vão fazer nessa semana. Quiserem vir aqui à frente, venham que nós vamos orar juntos. Luciano, fez ou vai fazer, Luciano? Hoje, parabéns! Luciano, pai do Pedro, grande atleta. Natália, hoje, Natália? Depois de amanhã. Graças a Deus. O pessoal que faz aniversário da semana está fazendo todos eles 27. Né?
Amém, gente? Põe a sua mão para cá, abençoa essa gente aqui. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos pela vida de Natália, de Luciano, de Sofia. Obrigado pela vida deles, obrigado por esse novo ano que se descortina diante deles, que seja um ano, Deus, de bênçãos, de vitórias, de enfrentamentos vitoriosos, que nenhum gigante fique gigante, mas que seja pelo poder da sua presença na vida deles, diminuído e vencido todos os dias. Dá a tua bênção. O Senhor conhece os sonhos e os desejos do coração de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, realiza esses desejos e dá para eles tudo quanto eles sonham, estão buscando, precisando, desejando. Cuida da vida deles, acampa os teus anjos ao redor e guarda-os para sempre, em nome de Jesus. E neste nome, Deus, dá a todos nessa sala uma semana rica de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana, Deus, muito abençoada, feliz, que cada lar aqui, cada casa aqui, seja alvo das bênçãos do Senhor todos os dias ao longo desta semana. É a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa semana com Jesus. Abençoe.